Amigos do Automais, estamos começando mais uma edição do seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Band Esportes para todo o Brasil. E aí, já está seguindo a gente nas redes sociais? Então aproveita lá, nós estamos no Facebook, no Instagram. Olha, se você ainda não está seguindo a gente no YouTube, dá essa força, né? Passa lá, começa a seguir, ativa as notificações para ficar sempre muito bem informado. E claro, não deixe de passar também no nosso site, automaistv.com.br, que é atualizado diariamente com tudo o que acontece no mundo dos automóveis. Então bora falar sobre o que a gente mais gosta? Vamos em frente! Amigos do Automais, hoje não é avaliação não, hoje o Telecat vai, o pau vai comer! Hoje é dia de treta pesada. Os dois SUVs compactos à venda no Brasil não são SUV de shopping, hein? Pois é, não são SUV de shopping não, verdade mesmo. Mas falando antigamente, ninguém ia fazer esse comparativo. Renegade e Duster, os dois juntos, porque os carros não têm nada a ver. Mas agora olha a coincidência. 1.3 turbo, 1.3 turbo. E o preço dos dois é muito próximo. Mas o Duster está na versão topo de linha. O Renegade, esse aqui é o Longitude, que é o intermediário. Mas o preço dos dois igual é na versão de entrada. É que antes da gente gravar, a Jeep resolveu subir o preço desse carro. Mas e aí, qual que você ficaria? Vamos falar um pouquinho sobre os dois, vamos andar. É que é o volante que a gente decide se o carro é bom ou não é de verdade. Bora, Marcelo. Bora. Vamos começar falando das coincidências que esses dois carros têm, né? Os dois são 1.3, os dois são turbo, os dois são flex e os dois são parrudos. Mas aqui dentro, que diferença de nível de acabamento. Então, né? essa foi uma das coisas que mais me chocou. Eu tenho, como todo mundo sabe, né, até por ter filhos e tal, eu gosto muito do SUV para o uso do meu dia a dia. Não tem melhor, faz muitos anos já que eu adotei o SUV como o meu uso diário. E apesar de eu usar carro maior, tal, mas eu vi uma mudança muito grande, por exemplo, aqui no Duster. Esse motor deu uma bela de uma somada pro carro, né? Tirou. Eu tinha aquela visão antiga, daquele motorzinho cansado, né? E deu uma bela mudança. Eu gostei do design da parte interna, deu uma rejuvenescida. Nesse ponto eu acho até mais bonito do que o do Renegade, visualmente falando, que é Então, horizontal, é mais moderno, mais elegante, esses detalhinhos prata. Visualmente, mas você olhando pro do Renegade pra cá, parece que ele é mais nobre, né? Sim, muito mais. É que assim, o Renegade, ele é o ponto de referência de acabamento na categoria. Ninguém chega nem perto do Renegade, assim, de qualidade de acabamento. O Duster já é a referência de espaço. Ele é grande aqui dentro, ele é espaçoso, o maior porta-malas da categoria, enquanto o Renegade tem o menor porta-malas da categoria. Mas o acabamento é plástico, 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 tecido com corinho é ok, acabamento ok, tem modelos na categoria pior, mas assim, estamos num comparativo, falando de um comparativo, o acabamento do Renegade dá um banho no Duster, um banho. A única coisa que eu gostei do volante aqui. Também não acho meio confuso, né? Os botões do piloto automático. É uma briga feia, né? É uma briga feia, porque assim, quando a gente montou essa pauta, o Renegade e o Duster custavam exatamente o mesmo preço. O Duster no topo de linha, o Iconic, e o Renegade na versão intermediária Longitude. Só que aí no dia que a gente foi gravar, a gente falou, vou aumentar o preço do Renegade, e aí deu uma discrepância. Então agora você tem o Renegade Sport, que é o de entrada, pelo mesmo preço do Duster topo de linha. E aí você sente algumas diferenças, porque como o Renegade é um carro mais sofisticado, ele te entrega um interior mais sofisticado do que o Duster, mas vai te entregar menos equipamento. Uma das coisas que até o Longitude que a gente está testando não tem, esse aqui tem, é chave presencial, que do Duster é esse cartãozinho. Por sinal, bonitinho. Bem bonitinho. Epa, derrubei. Bem bonitinha a chave. Só que no Renegade é chave de virar no contato mesmo, mais simplona. Que pra faixa de preço dele já fica complicado defender ali, né? E em modernidade dá pra sentir duas coisas também. O painel do Duster, que é analógico, uma telinha pequena, central que é mais ou menos, e lá no Renegade você tem telona grande, com Android Auto para CarPlay sem fio, painel de instrumentos totalmente digital. Olha, eu vou te falar aqui em matéria de robustez, os carros são muito próximos, de você sentir no uso, de você sentir as imperfeições, como cada carro reage.
Aí o que você vai ter a escolha é a parte interna do Sim. Renegade está muito superior ao do Duster, Sim, né? eu acho que quando alguém está procurando um SUV, hoje em dia as pessoas querem mais pelo status. Mas quando a gente pega o que eles eram antigamente, que eram carros utilitários, parrudos e robustos, esses dois são os únicos que são mesmo. Ah, mas é SUV para andar no shopping. Tá, mas vai entrar numa buraqueira, vai passar num lugar mais complicado, vai pegar uma estrada de terra. Os dois vão aguentar melhor do que os concorrentes que a gente já testou aqui, que são declaradamente, essencialmente, carros urbanos. Aqui você tem um carro que vai aguentar mais coisa. E é como você falou, antigamente não tinha essa impressão com o Duster, e antigamente você comparar o Duster com o Renegade parecia até uma heresia. Agora não, agora dá para comparar e dá para ver também para quem cada carro é, para cada prioridade como que você vê o público do Renegade priorizando acabamento, o público do Duster priorizando preço e espaço interno. Tá bom. Quer dirigir? Marcelo, na hora de andar tinha que ter uma coisa que ia fazer muita diferença e não fez, que eu achei, é o câmbio, que é CVT. E CVT geralmente é aquela enceradeira que grita, berra, não faz nada, e lá é um automático de 6 marchas. Só que não tô sentindo aquela irritação típica do CVT aqui nesse carro. Então, na verdade, eu acho que isso, a escalonagem dele, foi muito bem feita. Eu não gosto de câmbio CVT. Eu também não. Eu nunca gostei. Mas eu não posso negar que pelo menos aqui você não percebe que é um CVT. Então ele está muito bem escalonado e eu tentei, pisando, né, que tem a maneira de conduzir, você ficar com o pé no fundo o tempo inteiro. E aqui, inclusive, você não dá para você ficar com o pé no fundo o tempo inteiro, porque o motor é bem espertinho. Ele é bem né? forte, né? E assim que você pisa, parece que ele entende certinho o tanto de rotação que ele precisa subir. Exatamente. Muito CVT que você dá meio pedal já... Inclusive, outro ponto também é a vedação acústica do carro, né? Isso é uma coisa que eu senti diferença também em relação à Duster anterior. Então, ele é surpreendentemente mais silencioso e mais refinado. E isso ele não deve nada ao Renegade, que é um carro reconhecido por ser mais refinadinho. Só que o câmbio eu achei aqui a grande estrela e para mim a melhor combinação entre motor turbo e câmbio CVT que a gente tem no Brasil hoje está aqui no Duster. Como você falou, é um CVT que você não percebe, que não te irrita. E ajuda muito no consumo, apesar do consumo desse aqui e do Renegade serem bem então, complicados. mas aí é aquela história, né? Não tem jeito. Você, por um lado, você tem uma grande valorização do carro, que agora tem um motorzinho esperto que não faz força para arrastar o peso do carro. Ele anda bem sem esforço né? mesmo. Né? Ele realmente anda bem sem esforço. Agora, claro que isso vai gerar no consumo, né? Não dá para fazer milagre. Não dá para ter tudo, Você vai atochar 170 cavalos aqui no 1.3, lá 185. É claro que as duas marcas privilegiaram performance sobre consumo. Porque você tem, por exemplo, o T-Cross 1.4 com 150 cavalos. Um motor maior com menos potência. Ah, quer dizer que esses motores são melhores do que os do T-Cross? Não. É que a Volks preferiu privilegiar consumo. Ele é um carro econômico. Aqui é potência. Então vamos agora pro Renegade? Bora! Bom, João, já tem uma coisa que eu preciso te falar já de cara, né? Eu já até sei o que você vai falar, mas... Não, o interior, aí lá tomou um pau, né? Tomou. Não tem jeito, porque primeiro, eu acho que eles colocarem o volante do Compass, que é de um carro premium, Superior. de um carro superior, já deu uma bela de uma alavancada. E lá o volante é do Sandero. Exatamente. O painel 100% digital. Muito legal, muito bem acertado, modernidade. Agora, esse acabamento aqui é tudo macio, aqui é tudo um revestimento mais sofisticado. A porta tem a parte de plástico e tudo mais, mas os encaixes são melhores, a qualidade do material é melhor. Você sai de um carro com acabamento de popular bem feito, mas de popular, para um carro que dá aquela beliscadinha ali no premium. Chega ali, tá quase ali no premium. Motor... Os dois são 1.3. Os dois são 1.3 e eu vou te falar que é muito próximos
apesar de aqui ter um pouquinho mais de potência, né? 15 pocotós a mais. Então, tem 15 cavalos a mais, mas eu vou te falar que não é perceptível na maneira de dirigir. É, porque o torque dos dois é igual, só que o Renegade é mais pesado do que o Duster. E aí, no final das contas, a performance dos dois fica bem parecida. E aí tem também a questão do câmbio, porque o câmbio CVT ajuda o carro a deslanchar mais fácil. E aqui a gente tem um câmbio automático de 6 marchas. É um bom câmbio automático de 6 marchas? É, muito bom esse câmbio, inclusive. Mas o CVT deixa o carro um pouquinho mais solto. Eu prefiro o convencional, mas a gente não pode negar que no Duster ficou muito acertado e é imperceptível. Sim. Não é perceptível que você está guiando um carro com câmbio CVT. Aqui as marchas também você nem sente muito das trocas, né? É um câmbio super suave, porque percebe que o Renegade foi um carro pensado para conforto e robustez, né? E as trocas são... Às vezes ele dá uma seguradinha na troca de marcha, mas você não sente aquela troca e pisa no acelerador, ele reage bem, é um carro bem esperto. O andar dele eu acho que tá passando a sensação de robustez, né? Isso é uma coisa que deu uma valorizada no produto. Eu acho que isso é uma característica muito comum aos dois, né? A gente sempre fala. Também então, muito próximo. O Renegade e o Duster são os carros que você usa sem dó de botar na lama, botar na terra, roletar lombada, dane-se o buraco, dane-se tudo, você consegue andar com eles sentindo essa robustez que os rivais não têm. Eu acho que esse é o ponto principal dos dois, que é uma coincidência entre eles, para além dos dois terem motor 1.3. Mas quando a gente coloca o fato de que o Renegade custa um bom tanto mais caro do que o Duster, aqui dentro, como você citou logo no segundo que você entrou, é que você vê que os seus tantos R$ 1.000 a mais, onde que eles foram colocados. Mas eu vou te falar uma coisa. Os dois carros são muito bons. Você sabe que eu pensei que ia ter uma disparidade absurda entre um e outro e não tem. Vou te falar que em matéria de motor e de para andar, muito próximos. Aí muda aonde vai pegar o design, A prioridade de cada um. a prioridade de cada um. E acaba sendo uma disputa justa, porque assim, como você falou, não parecia que os dois eram tão próximos, porque antigamente eles não eram nada próximos. E agora você tem o Duster e o Renegade disputando quase que o mesmo consumidor, só que lá com mais espaço, aqui com mais sofisticação, lá com mais itens de série, aqui com alguns pontos de tecnologia a mais. E tudo bem que a gente está comparando a versão Longitude, que não é mais a que tem o mesmo preço do Duster ali, que agora é a Sport. A distância que antes existiu entre Renegade e Duster diminuiu pra caramba. Eu acho que diminuiu muito, foi muito... realmente diminuiu. A grande comparação aqui entre um e o outro, agora dirigindo e vendo, é o quanto que o Renegade está mais tecnológico por causa do painel de instrumentos digital, da central multimídia que é bem melhor do que a central da Renault, mas ao mesmo tempo você vê que lá tem muito mais equipamentos. Por exemplo, o Duster tem câmera nos 4 cantos, tem sensor de ponto cego, o Renegade a chave é até de virar, não é nem presencial. Aí que tá o grande ponto, você tá levando a versão topo de linha de um contra a versão, aqui é intermediária, mas agora o mesmo preço dos dois, você leva a versão de entrada do Renegade. Então vai muito da prioridade que cada um tem. E aqui o nosso distanciamento social diminuiu também, né? Percebeu? Verdade. O interior do Renegade é um pouquinho mais apertado. E ele, tanto para dirigir quanto como passageiro aqui, bem confortável. Parece o espaço interno, né? O carro é menor, mas você olha o espaço interno, isso é uma coisa muito bem aproveitada. E nos dois carros, né? Uhum. E ele parece, o Renegade ele parece um pouco maior do que é. É engraçado porque vocês que estão aí em casa não vão conseguir perceber isso, mas o para-brisa dele é reto e bem pra frente, então dá uma sensação de que ele é mais espaçoso, porque geralmente o para-brisa é inclinadão, né? Não à toa, um dos carros mais vendidos do Brasil. E vai ficar bem, hein? Porque agora eu acho que vai manter isso. A crise de semicondutores não está ajudando muito a Jeep, porque a produção dele está um pouco mais lenta, porém ele tem qualidades para continuar lá na liderança. A concorrência está tentando correr atrás, está tentando colocar dificuldade na vida do Renegade, mas eu acho que quem procura, como a gente já falou, quem procura um SUV de verdade, quer essas características, posição de dirigir alta,
uma sofisticação a mais do que um hatch compacto e principalmente, mas principalmente, robustez. E aqui a gente tem de sobra. Aqui no Automais a gente não fica em cima do muro, então Marcelão... A gente mata a cobra e mostra o pau. E se você fosse chegar hoje na concessionária com o checão na mão ali, pá, na mesa, Ó, Renegade ou Duster? 9 mil de diferença, eu ia no Renegade. Olha, eu gosto muito do... Desculpa sem te interromper já interrompendo, mas eu não posso negar que teve uma belíssima evolução no Duster e os dois carros estão muito próximos. É que eu pensando pelas coisas que, né, eu gosto muito, uma preocupação da parte interna, para mim é uma coisa que pesa muito, então eu ficaria com o Renegade. Mas não acho que tem uma grande diferença da compra, não. Quem comprar um Duster também vai comprar bem. Eu ia chegar nesse ponto. Eu gosto muito do Duster. Eu acho ele um carro bom. Ele melhorou muito nessa troca de geração. E esse motor foi uma troca muito saudável para ele. Ele finalmente virou um carro gostoso mesmo de dirigir. Mas eu tenho uma paixãozinha ali escondida pelo Renegade. Esse rostinho aí me encanta e o interior é mais sofisticado. E ele é um pouco menor e eu gosto de carro um pouco menor. E você? Ficaria com qual? Com o Duster ou com o Renegade? Deixa aí o seu comentário e ó, não esquece, se não está seguindo a gente ainda, aproveita, começa a seguir, ativa as notificações, também passa lá nas nossas redes sociais e claro, aonde, João? No nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. Tem a avaliação do Duster, tem a avaliação do Renegade, de mais um monte de carro que você quiser saber lá. Até a próxima! Valeu, gente! Amigos do Automais, muito cuidado na hora de mexer na sua galinha dos ovos de ouro. Sim, porque o Audi Q3 é a galinha dos ovos de ouro da Audi do Brasil, responsável por quase metade do volume de vendas da marca no Brasil. E ele mudou não só na possibilidade de você ter essa linda traseira Sportback, possibilidade que já existia no RS Q3, mas principalmente mudou por baixo e lá na frente. Sim, Audi Q3 no Brasil agora somente com motor 2.0 turbo de 231 cavalos e a tração integral 4. Como nessa vida não existe almoço grátis, isso significa que o Q3 agora parte de R$ 273 mil na versão Prestige mais quadradinha e nesse Sportback bacanudo na cor vermelho tango versão Performance é seu por 315.990, o popular 316 paus. O lado bom é que, como vocês estão vendo aqui, você não perde nada de espaço no porta-malas, continua tendo mais de 500 litros, um dos melhores da categoria e também uma vez que você opte aqui pelo estilo do SUV Coupé, você não vai perder, sabe o que? Funcionalidade no banco de trás, que continua aqui, ó, regulando para frente, para trás, para você decidir se você quer, talvez, sacanear um pouco seus passageiros aqui, para ter bastante espaço no porta-malas. Grandes novidades lá atrás, grandes novidades aqui na frente. O motor é o conhecido EA888 do grupo Volkswagen, motor 2.0 turbo de 231 cavalos, o que somado aqui a tração integral me faz dizer, no vídeo do Audi A3 eu falei que de certa forma ele era o Golf GTI possível, né? O carro mais parecido que veio para o Brasil nas características do novo Golf GTI, que não veio. Então pense no Q3 Sportback talvez como uma espécie de Golf R possível. O Golf R não veio, mas sim, a gente tem o 2.0 turbão aqui, com 230 cavalos, um pouco menos de potência, a tração integral e o câmbio automático, bastante responsivo de 8 velocidades. Internamente, nem tantas novidades assim, o importante é você saber que nas versões Sportback você sempre vai ter o pacote S-Line, que traz, por exemplo, esses bancos bacanudos, mas o interior do Q3 é um interior bastante fresco ainda com o novo Audi MMI, acho até um interior que impressiona mais hoje em dia do que o interior da Q5. Mas enfim, com o Sportback, o interior permanece o mesmo e o que é interessante, já que a gente está falando em viver essa fantasia aí de Golf R de alta performance, é um volante que tem aqui a mesma pegada
do volante do R8, por exemplo, tem a base chata aqui com S-Line, enfim, é um carro que promete esportividade ao volante. Agora, será que entrega? Subam aí no passageiro, no nosso teto solar e bora acelerar. Não aqui em Paraty, no meio dos pedregulhos, que as velocidades têm que ser muito lentas, mas vamos sim pegar uma estradinha de serra e ver como é o comportamento dinâmico deste Golf R possível. Mas afinal, como anda, deputado? Percebam que eu estou falando em português e não em alemão, porque afinal o Q3 vai ser fabricado no Brasil. Já saquei aqui um modo Dynamic, já estava na verdade, porque estamos numa estradinha cinematográfica aqui na Serra da Bocaina, caminho para Paraty. Início não, né? Mas estamos em parte do que era a antiga Estrada Real, também chamado Caminho de Cunha, né, para quem vai para Paraty. E aí aqui é um cenário bem legal para a gente usar um pouco aqui os pedals e usufruir das 8 marchas do câmbio automático. É bem responsivo, né? Vamos sentir na redução aqui, ó. Bam, bam. Não aceitou a minha segundinha ali, mas de quarta para terceira vocês sentiram que é bem rápido. São, como eu vinha dizendo, 231 cavalos, o tal Golf R possível, né, com a tração 4, tração 4 que joga no máximo 50% de potência para trás e é capaz de jogar 100% de potência para frente. Sim, na prática a gente está falando de um carro que no dia a dia se comporta principalmente como um carro de tração dianteira, né? Não é a cultura de outras marcas, como por exemplo o BMW, que no caso das trações dinâmicas privilegiam mais a tração traseira. Um outro exemplo de carro aí, recentemente esteve forte no noticiário e continuará nos próximos meses, GR Corolla, né? Por exemplo, o Toyota joga até 70% da tração para trás. Aqui, no máximo, 50% de tração para trás, mas você consegue usufruir dessa questão de tração, né? Tração que eu digo literalmente, tracionar bem em saída de curva. Você consegue usufruir também daquela segurança na hora de subir uma piramba, um piso mais úmido, enfim, a tração 4, ou a tração integral em geral, para a gente não se limitar aí ao nome da tração integral em Audiês, sempre oferece mais segurança e mais, como é que a gente pode dizer, confiança para o motorista nessas horas. Agora, se estivéssemos aqui num Golf R, para manter o paralelo, estaríamos mais rápidos? Sim, é claro que estaríamos por causa de mais potência, mas não dá para negar que a gente tem sim um SUV aqui, né? A gente tem um centro de gravidade mais alto do que no hatch médio. A gente tem aqui, ó, vou mostrar nessa curvinha à esquerda, vai dar para ver legal. Vem segunda, vem. Ó, olha só que legal esse Szinho aqui. Aqui sim, ó, a gente tem um S. Quando eu chamo forte no volante aqui, as respostas do volante são rápidas, mas você sente o peso do carro, né? Você sente o peso da frente, principalmente. Além de ser um carro relativamente pesado, põe na tela aí, edição, o peso, ele tem a maior parte do peso na frente, né? É um carro que, como se diz nos Estados Unidos, é um pouco nose heavy, é pesadinho de nariz. Então, por exemplo, aqui, ó, quando você dá o pé, não, aqui, dá mais o pé na saída de curva, tentar fazer isso em segunda, que eu acho que vai ficar claro no vídeo aqui, ó, vem, segundinha, vem. Você sente a frente empurrando, né? O carro, ele quer sair de frente, até porque a tração tá vindo mais na frente, então nesses momentos você é lembrado, digamos assim, de que você tá num SUV e não num hatch médio puro, um hatch médio esportivo puro, pensado só para isso, né? Aqui, até mesmo no modo Dynamic, né, que ele dá uma belíssima firmada no carro, você sente aqui, ó, como a carroceria rola um pouco, porque o centro de gravidade é mais alto, a lei da física não tem jeito. Agora, também não dá para negar, se a gente pegar esse segmento no mercado brasileiro aí de SUVs compactos premium, o Audi Q3 Sportback tem uma pegada mais esportiva, sim, do que a maioria dos seus principais concorrentes. Eu acho até, ó, vou fazer uma brincadeira aqui, vamos jogar em Comfort, aí vocês vão ter um pouquinho mais de noção dessa rolagem, né? Vai ficar um pouco mais claro o quão alto é o centro de gravidade do carro.
em relação ao hatch médio, né? Vamos lá, estamos fazendo essa brincadeira, essa comparação aí. E olha como agora em Comfort, ó, agora deu pra sentir. E em Comfort, ironicamente, ele aceita mais a redução de terceira para segunda. Que interessante. Nossa, impressionante como muda o temperamento do carro. Isso é uma coisa muito legal dos carros modernos, premium em geral. Você realmente tem 2, 3 carros diferentes na mão, né? Você consegue realmente mudar a personalidade do carro. No modo Dynamic, ele é uma companhia interessante e agradável para uma estradinha de serra como essa. No modo Comfort ele não é, ele é uma companhia molenga e que faria um passageiro no banco de trás aí provavelmente enjoar, mas em compensação na cidade, se você jogar aqui, vou jogar de volta no Dynamic, ele seria um carro muito frenético, muito duro em Dynamic no dia a dia em São Paulo, por exemplo, para encarar a buraqueira. Aí você tem o modo Comfort, então é legal demais você não precisar mais fazer tanto sacrifício, digamos assim, né? O carro te oferecer aí temperamento diferente para cada circunstância. Vamos dar uma esticadinha aqui. Velocidade máxima de 240 km por hora, que você nunca atingirá em estradas brasileiras, espero, mas numa autobahn alemã você chega nisso. E aceleração de 0 a 100 em 7 segundos. Um número interessante, mas que, como a gente sabe, né, hoje em dia no mercado de carros esportivos já não é nada espetacular. Então, a aceleração mostra bem que, no fim das contas, a gente tem sim um SUV com uma pegada mais esportiva, mas acima de tudo, um SUV. E aí, curtiram o Q3 Sportback Performance? Olha, eu preciso dizer que, como um membro de uma geração um pouco mais antiga, que sonhou com os hatches médios esportivos, talvez o que a gente tenha sim de mais próximo no mercado nacional, onde os hatches estão em extinção, são os SUVs compactos, cupês esportivos na faixa de R$300 mil. É meio salgado, mas é sim o que temos. Então deixa aí o seu like, deixa aí nos comentários se você concorda, discorda da minha opinião, se você acha, entre aspas, justo essa faixa de R$300 mil por um SUV cupê compacto esportivo. Se você está nos assistindo no Band Esportes, tenha um bom domingo e depois pule em automaistv.com.br para não perder nenhuma novidade do que acontece no mercado nacional. E como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. O Auto Mais também está nas mídias sociais. Se você ainda não segue a gente, já pega o celular aí. Amigos do Automais, vamos saber agora tudo o que aconteceu na primeira etapa do Mercedes-Benz Challenger Brasil. Bora lá? O Mercedes-Benz Challenge está de volta e a temporada 2022 chegou com tudo. Grid cheio, novidades e um custo-benefício extremamente favorável para quem quer começar a pilotar. Para quem não conhece, o campeonato conta com 2 categorias. A CLA 45, que é composta por carros de competição preparados pela HWA, com 340 cavalos de potência e tração nas 4 rodas. E a C300, que utiliza carros de rua modificados para as pistas, com uma média de 210 cavalos e tração apenas na traseira. Quem conta mais detalhes sobre a categoria é o Betão Fonseca, piloto e presidente da Associação dos Pilotos do Mercedes Challenge. 2019 a gente vinha com poucos carros no grid, aí eu quis revolucionar um pouco a coisa. Criamos a categoria Mercedes Challenge Low Cost compartilhado, onde a gente começou a negociar de forma direta todas as partes e pessoas envolvidas em todo o ecossistema do automobilismo que envolvia a nossa categoria. E tá aí hoje, uma categoria barata, prêmio, uma Mercedes que custa 150, 170 mil reais para andar uma temporada inteira, que é em torno de 10 mil reais por etapa, por prova.
A primeira etapa do Mercedes-Benz Challenge 2022 rolou em Interlagos entre os dias 27 e 29 de maio. Por conta das condições climáticas, a classificação para a Corrida 1, que geralmente acontece no sábado, acabou ficando para domingo de manhã. O piloto Gerson Campos foi pole na categoria CLA 45, largando na primeira fila da geral também. Fala pessoal, tudo bem? Gerson Campos aqui, grande prazer estar com vocês aqui no Mercedes-Benz Challenge. Realmente é um grande challenge, um grande desafio chegar nessa categoria que eu tenho acompanhado de longe, o trabalho que tem sido feito aqui pelos pilotos, pela organização, para crescer cada vez mais. Um carro que eu sempre tive muita vontade de guiar, extremamente prazeroso, um carro diferente, com motor turbo, tração integral, mas é um carro fantástico, é um carro que me deu um prazer enorme de guiar. Hoje realmente ele está bem acertado, a equipe fez um trabalho fantástico, tem essa diferença em relação ao carro aspirado que eu estou acostumado a andar, de trabalhar com a turbina, de apontar o carro, acelerar, encher a turbina, mas realmente pegando esses pormenores aí do carro, você acaba melhorando o seu tempo, mudando a sua tocada e realmente é muito legal. Então daqui a pouco vamos para 2 corridas aí. Já na C300, quem brilhou foi o Witold Ramazalkas, que conquistou o direito de largar em primeiro na categoria. É muito bom começar o ano com a pole, ela vale 2 pontos, então isso é imprescindível para o campeonato a longo prazo. Foi no detalhezinho ali na penúltima volta, o grid está muito apertado, mas estou feliz demais. Começamos o ano passado assim também, esse ano também, só agradecer a minha equipe, a W Racing. Agora é tentar converter isso em vitória, vamos lá. Depois de uma classificação extremamente disputada, os pilotos se prepararam para a rodada dupla da etapa. Na Corrida 1, o grid é formado pelo resultado da classificação, enquanto na Corrida 2, as posições são definidas de acordo com o resultado da primeira prova. Mas com os 6 melhores colocados de cada categoria tendo suas posições invertidas. Na primeira corrida, Gerson Campos, que estava com toda a vantagem na CLA 45, acabou caindo para o meio do pelotão, depois de errar a freada da curva do lago. Já o piloto Fábio Le Mans conseguiu fazer uma grande corrida e, depois de uma prova bastante movimentada, garantiu a vitória no geral e na categoria. Lutamos pra caramba aí. Começamos o treino sexta-feira no check-down, quebrou o motor. A gente já nem acreditava mais na etapa. Os caras trabalharam sexta-feira a madrugada inteira, consegui fazer os treinos. Ainda o carro não estava tão bom nos treinos, mas os caras são demais. Quase fiz a pole, perdi por um pouquinho pro Gerson Campos, pilotou pra caramba fazer a pole. E é isso, meu. Eu nem tô acreditando. Lutei pra caramba pra estar aqui, pra conseguir ganhar uma corrida aqui. E é isso aí. Vamos atrás do campeonato, galera. É isso aí. Valeu. Na categoria C300, o vencedor foi o piloto Witold Ramazalkas, que depois de largar na pole, conseguiu resistir aos ataques dos demais competidores para levar seu Mercedes 113 ao lugar mais alto do pódio. Foi bem bacana, a gente largou na pole, fez já 2 pontos, na largada eu perdi a primeira posição, já recuperei na primeira volta e aí a gente foi pôr um ritmo alucinante de classificação para abrir o máximo que dava, depois só administrar. Fizemos a melhor volta, conta mais 2 pontos, então estou feliz demais, a gente fez todos os pontos que dava para fazer. Agora inverter o grid e agora ter estratégia para frente de novo. Valeu! Como a gente comentou antes, na Corrida 2, os 6 melhores colocados de cada categoria largam com o grid invertido, para dar um tempero especial à prova. Betão Fonseca largou da posição de honra na CLA 45 e na geral, e soube impor um bom ritmo de prova para fugir das investidas dos adversários e garantir a vitória. Foi uma etapa de muita superação, né? Eu larguei em último na primeira prova, fui largar na pole porque inverteu, cheguei em sexto e agora consegui desempenhar aquilo que a gente estava esperando desde a primeira prova. Então foi maravilhoso o final de semana e a gente sai daqui muito satisfeito com o resultado diante de tudo que aconteceu. Já na C300, o fim de semana estava mesmo para o piloto Witold Ramazalkas, que também foi o grande nome da Corrida 2. Mesmo saindo atrás no pelotão, ele conseguiu escalar o grid para vencer mais uma vez, fechando com chave de ouro sua participação impecável na etapa de Interlagos.
Partner Rapide é o primeiro modelo da Peugeot feito em Betim, lá em Minas Gerais, onde só nascia carros da Fiat até então. Aqui atrás a gente tem uma capacidade de carga bem consideravelmente grande, além de poder abrir a porta aqui em 180 graus. Carrega até 650 quilos aqui atrás e 3,3 metros cúbicos de capacidade. Esse modelo específico está com ar-condicionado instalado e o compartimento é refrigerado para você levar coisas de hortifruti ou materiais que precisam ficar gelados. Mas na versão Business Pack tem até um tapetinho aqui atrás exclusivo que na Fiorino não tem, nem na Partner Rapide versão basicona Business de entrada. Mas esse carro foi feito para o trabalho, tanto que será vendido em duas versões. E a Peugeot foi bem inteligente na estratégia de preços deles. A Partner Rapide Business de entrada custa R$101 mil e vem um pouquinho menos equipada do que a Fiorino. Não tem, por exemplo, direção hidráulica. Depois você tem a Fiorino por R$104 mil e aí a Partner Rapide Business Pack por R$106 mil. Ou seja, a Stellantis fez uma escadinha. Partner, Fiorino, Partner de novo. E a diferença de preço entre a Peugeot Partner Rapide Business e a Peugeot Partner Rapide Business Pack, ou nome comprido, você vê aqui embaixo na sua tela. Tem um carro com um motor, que já é um motor mais antiguinho, né? Esse 1.4 com 86 cavalos e 12,3 kg de torque, mas é um motor que tem muito torque em baixas rotações. Você sente que ele é um motor pronto para responder nos momentos que você está com mais carga, com mais coisa dentro do carro. Afinal, levar 650 quilos não é fácil. E a Partner Rapide precisa levar todo esse peso sem ficar para trás, sem passar vergonha e com o ar-condicionado ligado. Então por isso tem que ter esse torque mais forte em baixas rotações, que é o que ela tem, principalmente quando você sente que pisa no acelerador, o acelerador é bem sensível, então pisou já está ganhando velocidade. É um motor espertinho. Não é o melhor câmbio manual que tem, mas é um câmbio que vai aguentar o tranco que está há anos e anos e anos no mercado. Aqui a gente tem uma direção hidráulica, não uma direção elétrica, um pouquinho mais pesada nas baixas velocidades quando você vai fazer manobra, mas ainda assim leve o suficiente para não ser cansativo para dirigir no dia a dia. A função é fazer entregas, levar objetos, coisas lá atrás, muito peso, então precisa de robustez e força que esse motor 1.4 tem, apesar de já ser um motor mais antigo. Agora um item curioso assim, para quem está acostumado a dirigir carros de passeio, como eu estou mais acostumado, não ter o retrovisor aqui é uma sensação bem esquisita, porque você fica meio perdido olhando aqui. Eita, cadê o retrovisor? Por sorte, os retrovisores laterais aqui são bem grandes, então meio que cumprem a função. Só vai precisar de uma ajudinha na hora de dar ré, fazer uma baliza. Mas isso é só uma curiosidade para quem está mais acostumado a dirigir carro de passeio. Quem dirige carro comercial já está careca de saber que é assim. Uma das vantagens da Partner Rapide ter esse motor um pouco mais antigo é o custo de manutenção mais baixo. Aliás, é mais baixo do que da Fiorino. Aqui embaixo você está vendo um comparativo entre os custos de manutenção da Peugeot Partner Rapide até os 60 mil quilômetros e da Fiat Fiorino até a mesma quilometragem. E a manutenção do carro da Peugeot é mais barata. E apesar de ter esse ronquinho até gostoso de dirigir e não ser um motor pensado para ser tão econômico, os números de consumo são relativamente bons. Mas você vê que a diferença entre cidade e estrada é tão pequena porque o câmbio é muito curto, faz com que a Partner Rapide fique gritando na estrada, que mostra que o foco dela é fazer as entregas aqui urbanas, andar na cidade. Então por isso que o câmbio tem relações mais curtas, você tem constantes trocas de marcha para aproveitar a força ao máximo, principalmente de baixa rotação, e ter aquele impulso extra quando está totalmente carregado. Agora vazio, anda tranquilamente, mas imagina esse carro mais carregado, vai precisar de mais força, por isso que precisa trabalhar bastante aqui as marchas. A Peugeot é muito forte com linha comercial aqui no Brasil, principalmente por causa do Expert e do Boxer. E agora traz a Partner Rapide para ampliar essa linha de utilitários. A marca é boa, ela melhorou muito, o pós-venda agora é excelente. Inclusive, se você não ficar satisfeito com a revisão desse carro, eles te devolvem o dinheiro e não vai precisar pagar a revisão se o carro não for devolvido no mesmo dia. Ou seja, a Peugeot está muito séria em relação ao pós-venda deles para melhorar a imagem aqui no Brasil. Será que a Partner Rapide vai ter seu lugar aqui no espaço brasileiro para carregar muita carga lá atrás?
Não esqueça também de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo, e já tem as primeiras impressões do Peugeot Partner Rapid lá. Até a próxima! Infelizmente, o Automais de hoje está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado de tudo que viu aqui. E olha, não se esqueça, se ainda não está seguindo a gente nas redes sociais, dá essa força, né? Passa lá, me segue também. E ó, nosso site automaistv.com.br é atualizado diariamente com tudo o que acontece no nosso segmento. Vale a pena passar lá. E se você ainda não está seguindo a gente no YouTube, passa lá, se inscreve, ativa as notificações que vai saber de tudo o que está acontecendo. Espero que você tenha uma semana nota 1000 e domingão estamos de volta. Valeu, gente!